Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu agora. É bomba em cima de bomba. E Brasília simplesmente entrou em choque. É isso mesmo. Infelizmente para todos nós, o povo brasileiro, o que eu vou te mostrar nesse vídeo é de arrepiar, viu? E para começarmos, gente, já temos um retrato completo do desespero. Sim, o desespero que está assolando o nosso Brasil. E ainda temos notícias diretamente dos Estados Unidos, viu? Temos informações privilegiadas de um aliado de Bolsonaro. E eu não estou falando de qualquer aliado, não. Estou falando de aliado de primeira linha de Bolsonaro, que conhece os bastidores da Casa Branca como ninguém. E também o Congresso americano. E tem bons relacionamentos lá. Segundo ele, já tem data para sanções do ministro. Eu também vou trazer isso nesse vídeo para vocês. E segundo informações que temos, o ministro está desesperado. Está um corre-corre total no STF. Um verdadeiro barata voa, tá? Mas não para por aí, não. Se você achava que Lula era só incompetente, espera até ver o que ele fez dessa vez. Vocês vão ficar chocados, porque após Trump aplicar tarifas no Brasil, Lula simplesmente resolveu virar público e ameaçou Trump novamente. É isso mesmo. Falou até em prisão de Trump. Esse daí deve ter enlouquecido, né? É, gente, não para por aí. Pois Brasília não para, né? E agora a coisa ficou séria de vez. Acabou de explodir uma bomba gigantesca envolvendo um dos nomes mais poderosos do STF, que é aliado de primeira linha de Alexandre de Moraes. E, gente, para vocês terem noção, já tem até pedido de impeachment explodindo no Congresso, viu? E ainda, diretamente dos Estados Unidos, um senador, nome forte, tá? Dentro do Congresso que acaba de pegar o Brasil inteiro de surpresa, ao enviar uma carta falando de nomes de grandes autoridades aqui do Brasil, viu? Próximas a Moraes, que vão sofrer as sanções. E estes nomes vão surpreender vocês. Tem nomes bem importantes nessa lista, viu? E todos os detalhes e destaque dessa notícia, você também vai ver aqui no nosso editorial. Mas a cereja do bolo vem mesmo na hora que vocês verem o que o aliado de Bolsonaro acabou de falar sobre Donald Trump. E, na verdade, ele deu a solução para todos nós, o povo brasileiro. E está até mais fácil do que a gente imaginava. Mas não é só isso, não. Vocês vão ficar chocados com o que um presidente falou desta vez de Donald Trump. É pior do que vocês imaginavam. Só vou ficar dando muito spoiler, gente, para o vídeo não ficar muito longo. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês, de ninguém mais e ninguém menos do que... Vamos começar com o filho do nosso amado presidente Flávio Bolsonaro, acabando com a jornalista da Globo. E qual que é a minha grande preocupação, qual é o grande problema que eu vejo nisso tudo? Que o Brasil, no fim das contas, não vai ter condições de negociar. É o que o Otávio estava me perguntando, Otávio. Mas aí o senhor está justificando, Estou justificando, mas é a realidade, tem que ficar na realidade, Camargo, do jeito que ela é. A interferência de um outro país num poder aqui do país com retaliação. Eu estou encarando a realidade, Camarote. A realidade hoje é a seguinte, isso me preocupa demais. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil vai sentar como para negociar com alguém que está disposto a fazer qualquer coisa e que ele não tem preocupação de sanções por parte do Brasil, porque não vai afetar o país dele. Essa é a minha preocupação. Hoje, nós estamos vivendo o dia do luto. Mais uma vez, a gente está aqui, angustiado, sofrendo, preocupado, tomamos um remédio muito forte, que era contra a nossa vontade, mas daqui a algum tempo esse efeito vai passar e a gente consegue resolver antes, pelo menos, de 1º de agosto, quando entram em vigor essas sanções de 50% de taxas sobre os produtos brasileiros, com essa anistia aprovada rapidamente no Congresso, já que eu sei que tem votos lá para aprovar, ela não é pautada por causa de ameaças de ministro do Supremo. A gente não pode fingir que a nossa democracia está normal. Então não é, Júlia, respondendo a sua pergunta inicial também. Então vocês estão defendendo, vocês estão aceitando o Brasil se sucumbir à ameaça que Trump está fazendo ao país. Esse é o ponto, Júlia. Assim, se derem anistia, tudo bem. Então, a gente tira os 50% de taxação. No final do dia, o discurso dos senhores, e eu quero ouvi-lo sobre isso, é de
ok o Brasil aceitar a chantagem, ok a gente aceitar a interferência no Poder Judiciário, ok o Brasil perder emprego e parar de exportar, se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Quer dizer, de novo, a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse. Se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Quer dizer, de novo, a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse de um grupo político em troca do interesse maior do Brasil. Ô, Júlia, eu vou tentar ser mais claro. Você sabe o que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele que você, quando vai comprar uma linha de telefone celular, você assina lá com a operadora. Você pode discutir alguma cláusula daquela que está ali? Não pode. Ou você adere àquele contrato, ou você assina, ou você não assina, você vai buscar, né? Ou vai falar no orelhão. E, mais uma vez, não é o que eu torço, não é o que eu defendo, não estou justificando. Eu estou falando como é que vai ser a realidade. Ou o Trump falou hoje isso. E a gente tem que entender qual é a correlação de forças. Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos, olha a insanidade do que esse cara está falando. Parece que ele quer tocar fogo no Brasil de uma vez. Mas a democracia brasileira não é um contrato de adesão, senador. Falando, Júlia, mas o problema, mais uma vez, pelo amor de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que seria o ideal, não é o que é justo. É o que é. Realmente, né, gente? É o que é. Inclusive, olhem essas denúncias gravíssimas que Jeffrey Chechini fez sobre Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E vocês vão entender o porquê desta guerra que ele está declarando com Trump. Olhem isso. Por que ele não quer recuar? Lula acaba de confessar no Jornal Nacional que premeditou esse conflito diplomático com os Estados Unidos, que ele provocou, que era exatamente isso que ele queria. Esse conflito foi proposital. O BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinado ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo. Ele quer se distanciar dos Estados Unidos. Tudo isso que aconteceu foi muito bem pensado para que houvesse um conflito com os Estados Unidos, para que então ele tivesse motivo para vender o Brasil para a China. Olha aqui, palavras da boca dele. Foi ele que chamou o presidente dos Estados Unidos de nazista. Foi o presidente do partido dele que chamou hoje o presidente dos Estados Unidos de o maior fascista do século XXI. Foi ele que deu dezenas de pronunciamentos atacando os Estados Unidos. E é ele que agora vai surfar em cima disso, com o discurso de não podemos mais ter relacionamento diplomático com os Estados Unidos porque a direita rompeu esse nosso relacionamento de 201 anos. Canalha! Olha isso daqui! Sendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando. Melhorando como? Com o BRICS? Melhorando com uma moeda própria distante do dólar? Quer ver o que ele vai falar? E nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria, ou quem sabe com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Dando discursinho hoje, fazendo showzinho de que a direita colocou o Brasil num problema diplomático com os Estados Unidos. Pera lá, vai lavar essa cara. Esse governo passou desde a eleição atacando os Estados Unidos. Esse cara aí, ó, chamou Trump de nazista. Pense o que isso significa para o Trump, que tem como uma das principais pautas do seu governo proteger Israel e os judeus. E agora vem dizer que o Brasil vai melhorar? Melhorar com você? Melhorar com você? Vocês acham mesmo que esse discurso deles de soberania, bandeira do Brasil, é pelo Brasil? Claro que não. Eles acharam um motivo para se distanciar dos Estados Unidos e vender o Brasil para a China. Óbvio, é exatamente isso que eles queriam e o que agora eles vão fazer. Porque não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem.
e nós não precisamos. Olha o discursinho contra o imperialismo americano. Olha isso, e dando showzinho na imprensa hoje. Sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Cada país tem sua soberania. Pois é. E foi o Brasil que invadiu a soberania americana. Foi o Brasil que foi dar pitaco na legislação americana. Foi o Brasil que voltou dos Estados Unidos com o documento falso para prender Felipe Martins. Foi o Brasil que foi lá inserir documento falso no sistema migratório americano para prender Felipe Martins, torturá-lo para que ele delatasse falsamente contra Bolsonaro, para eliminar a direita. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação. Você está cercado do Irã, da Rússia, você está cercado só de ditadores, Nicarágua, Venezuela. O seu best friend é um cara que não tem rede social no país dele, Xi Jinping. Cara, como você é canalha. Como que pode ter gente que cai nessa tua conversinha? Você saiu em defesa do Irã contra Israel. Irã que financia Hezbollah, que financia o Hamas. Cara, você quer falar em relacionamento diplomático. Você quer vender o Brasil para países comunistas. Você se vende como um democrata. Você só anda com ditador. Olhem bem para essa carinha aqui. Ele é o verdadeiro culpado dessa taxação dos Estados Unidos. E ele queria isso. Acabou de confirmar. Ele fez de tudo para esse conflito diplomático com os Estados Unidos, para agora ter o seguinte discurso: precisamos fazer comércio com a China, porque os Estados Unidos não querem fazer comércio com o Brasil. E o principal dos discursos da boca dele: a direita fez os Estados Unidos tarifar o Brasil. Veja só, tudo bem pensado. Vejam, historicamente, desde a campanha, eles vêm criando conflito proposital com os Estados Unidos para que esse dia chegasse. E agora eles deitam e rolam com o tal do BRICS deles para poder enviar o quanto de dinheiro eles quiserem para fora do Brasil. Quem tem um neurônio não cai na conversa desse sujeito. Não tem como cair, né, gente? O povo já acordou. Até mesmo o jornal CNN detonou com Lula. E olhem isso. BRICS é uma grande farsa. Bloco dominado pela China que faz o Brasil como bobo da corte, como inocente útil. Olhem o que ele disseram. Bom, TN, dois fatos, né? Que o BRICS cresceu, de fato, e que a ONU realmente não consegue mais arbitrar, não tem mais esse poder. Esse discurso do presidente Lula isola ou fortalece o Brasil? Ele está levando o Brasil para o lado de uma série de nações que não tem mais democracia. A única democracia que existe ainda, talvez nesse grupo aí, é a da Índia, que está com uma saia justa terrível. Olha quem está entrando no BRICS: Irã, Emirados Árabes, Nicarágua, Etiópia. Ou seja, países que nem tem mais democracia. Quando nasceu o BRICS, era um termo cunhado por um banqueiro americano do Goldman Sachs que falava de países grandes, emergentes e com muitos recursos. Estão enfiando qualquer um dentro lá dentro e agora virou um bloco político. Um bloco que quer combater o Oeste, né, que é chamado. Os Estados Unidos e toda a Europa, o Japão, todos esses países que acreditam em democracia e tudo mais. Porque o Irã não tem democracia, a Rússia é uma democracia de fachada, a China não tem democracia, a África do Sul tem problemas sérios, porque o presidente lá queria matar todo mundo, tem uma declaração que até o próprio Trump envergonhou ele. Nós estamos indo para o lado absolutamente errado. Aí eles estão com a ideia de criar uma moeda própria para poder ir contra o dólar, tudo mais. O Trump já avisou, se fizer isso é 100% de tarifa em cima de vocês, tá certo? Vai criar uma moeda paralela, mas o que o BRICS entregou? De fato, o que o BRICS faz? Aliás, essa reunião no Brasil é uma vergonha, porque ninguém veio, né? O Putin não veio do Irã, não veio o Xi Jinping, não veio. Quer dizer, quem é importante não veio. Virou uma reunião
reuniãozinha de bate-papo, de palanque para o Lula ficar se achando importante mundialmente e não entrega nada. E o BRICS, na verdade, hoje basicamente é uma coisa, é um banco financiado por todo esse grupo aqui para financiar as atividades que estão ilegais no mundo. É quase que um banco ilegal dos antidemocráticos, para poder passar as sanções que são colocadas contra o Irã, as sanções contra a Rússia, ou seja, vai financiando esse tipo de coisa. Você acha que tem dinheiro de graça aí? Tem zero dinheiro de graça. Eles estão comprando tudo. A China quer comprar o mundo. Ou seja, eles estão com outro objetivo político, não é um objetivo econômico, na verdade é geopolítico, querendo dominar o mundo. Ou seja, o BRICS é outro olho. Esse olho de país emergente já foi. Agora ele quer ser, como havia na cortina de ferro, dividir entre o bloco socialista e o bloco capitalista, mas com uma outra pegada de autoritários e não democratas. Terrível o que está acontecendo, eu olho isso péssimos olhos, levando o Brasil para o lado errado da história, da economia errada do mundo. Porque esses países estão todos em situação muito ruim quando se fala em democracia e liberdade de expressão. E se não bastasse, Lula ataca novamente Trump. E vocês vão ficar chocados com o que ele disse. Portanto, eu quero dizer, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar eles. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Isso é postura, gente, de um presidente da República que infelizmente está representando o Brasil? Eu não concordo. Olha que absurdo, olha que falta de postura, de ética de presidente. Ele está totalmente descontrolado, o que mostra que sentiu, e sentiu muito. E Nicolas Ferreira explica o porquê ele está tentando culpar Bolsonaro e revela toda a verdade por trás desses absurdos que a esquerda está querendo colocar na conta de Bolsonaro. E olhem o que ele disse. Então vamos à pergunta que não quer calar. De quem é a culpa? E sim, não há motivos para poder comemorar, mas tem muitas coisas para você entender. Isso vai fazer toda a diferença. E diferentemente do outro lado, eu não preciso inventar para poder te explicar quem é o culpado disso. Basta eu ler a carta do Trump. E começa citando Jair Bolsonaro e diz: conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de país. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder atualmente respeitado em todo o mundo, durante seu mandato, inclusive pelos seus Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de um caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Ou seja, o Trump deixou bem claro no primeiro parágrafo da carta que a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é de quem está perseguindo o Bolsonaro. E piora, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres,
E os direitos fundamentais da liberdade de expressão dos americanos, como foi ilustrado recentemente pelo STF, que emitiu centenas de ordens secretas e ilegais de censura às plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Lembra disso aí? E para poder refrescar aí a sua memória, o assessor do Trump ele foi detido pelo Moraes aqui em Brasília em 2021. O Alexandre de Moraes também derrubou o X, o Twitter, aqui do Brasil. E também derrubou a Rumble, que é uma rede social que tem ligações muito próximas com a Truth Social, que também é uma plataforma criada pelo Donald Trump. Dito isso, não sou eu, Bolsonaro, a direita que está falando. É a carta do Trump. Ela continua. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos. Ou seja, devido à perseguição, nós vamos cobrar essa taxa. Mesmo depois de uma carta tão clara e transparente, a esquerda quer dizer que o culpado não é o presidente da República, mas o Bolsonaro, que nem presidente é. Será mesmo? Vamos ver. Lula, antes mesmo das eleições, já falava que o Trump era nazismo com outra cara e chamou ele de desumano. O Lula deixou navios de guerra do Irã atracar aqui no Brasil, mesmo os Estados Unidos fazendo pressão contrária. O Alckmin, que é vice do Lula, participou de um evento no Irã ao lado do líder do Hamas e outros 3 líderes terroristas. Voltou até a exigir visto para o cidadão dos Estados Unidos para entrar aqui no Brasil. Foi destaque no mundo inteiro quando comparou as ações de Israel a Hitler. Ou seja, atacando o principal aliado dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. E aí o que o Lula esperava? De que essa conta nunca ia chegar? Ela chegou e muito cara. Mas ela tem um motivo, como vocês viram. Não foi do nada. Mas existe uma forma de resolver isso. No fim da carta do Trump ele fala: essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. A solução está na mão do governo. Basta ter um mínimo de relação diplomática com uma nação importante, que é o caso dos Estados Unidos, parar de perseguir esses opositores aqui no Brasil, dar uma maquetada no STF para ele ficar no canto dele, que as coisas vão ser resolvidas. Caso contrário, Lula, você vai ferrar todo mundo. Ou vocês acham que isso daqui é fazer diplomacia? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Vou usar o termo vira-latas depois de jornalistas perguntar sobre Lula e Trump. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Ah, e é bom lembrar que até esse momento aqui, a tarifa estava em 10%. Calma aí que nós não chegamos nem na melhor parte do vídeo. Vai por mim. A resposta do Lula para tudo isso foi essa. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. E o que isso vai resultar? Se por algum motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que escolher aumentá-las, será acrescentado aos 50% que cobraremos. Se o Lula vai cobrar 50, eles também vão colocar mais 50 nessa conta. Enquanto isso, uma nação que decidiu ter diplomacia com os Estados Unidos, que é a Argentina, aprovou um acordo que garante tarifa zero para 80% das exportações argentinas. Como deve ser bom ter um presidente, né? Sabe por que eles estão dizendo que o Brasil não pode recuar a esse tipo de medida de fora? Porque nós defendemos a soberania nacional. E é aqui que o vídeo fica interessante. A esquerda, que está dizendo aí que defende a soberania nacional, tem uma organização que chama Folha de São Paulo, desde 1990, que interfere ativamente nas eleições e no processo democrático de todos os países da América Latina. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Lula. Parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. E aqui, com o José Dirceu, amigo do Lula e mentor do PT, deixou as coisas ainda mais claras. Nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. Então quer dizer que os Estados Unidos não pode aplicar uma sanção em defesa da liberdade, mas eles podem interferir em todos os outros países da América Latina para poder implementar, literalmente, ditaduras. E pausa. Quem é pior? Um país que taxa o outro país para poder defender a liberdade de outro país? Ou um país que taxa o seu próprio povo para poder bancar um governo? E aí? Quem é pior? Lula pede ajuda à China para regular redes no Brasil. Ora, isso aqui não ataca a nossa soberania nacional? Quando o PT lá em 2016 pediu proteção internacional diante do impeachment da Dilma, não era ataque à soberania nacional, né? Tenho certeza, não era interferência, era só uma ajuda, né? Quando a Gleisi, deputada do PT, pediu numa TV árabe ajuda a todo mundo árabe pela liberdade do Lula, aí não era interferência.
Além dessa balela que eles dizem defender a soberania nacional, eles também não respeitam a soberania nacional dos outros países, pelo visto também não. Foi lá na Argentina visitar uma condenada por corrupção e fazer lá cartazinho para ela ser livre, em outro país. Eu já ia me esquecendo, esse aqui é bom demais. Aqui está o Felipe Neto pedindo ajuda internacional para o John Biden, para Kamala Harris, para poder conter o Bolsonaro aqui quando ele era presidente. Como eu disse, qual que era a desculpa deles? De que nós não precisamos de intervenção, mas precisamos de ajuda. Quando somos nós, é intervenção. Quando é a esquerda pedindo, não é intervenção, é ajuda. A Dilma também, quando foi nos Estados Unidos e na Europa buscar apoio contra a prisão do Lula, com certeza também não foi pedir nenhuma intervenção no Brasil, né? Até mesmo porque o Lula estava na Noruega. Por fim, o que esses dois aqui estavam achando? De que eles iam implantar aqui uma ditadura, calar seus opositores, perseguir, deixar inelegível por nada. Porque eu não sei se você sabe, Bolsonaro não está inelegível porque ele tentou dar um golpe. Foi porque ele fez uma reunião com embaixadores. Convenhamos, né? Derrubar a rede social, se aliar a ditaduras, e tudo isso não teria um preço. E ninguém do mundo livre lá fora olharia e falaria, opa, peraí, vamos conversar. Mas como nunca teve esse relacionamento, afinal de contas, o Lula diz que ainda não teve interesse em conversar com Trump, um dos únicos líderes mundiais a não se encontrar com ele. Por essas razões, a sanção econômica veio. E repito, ruim para o Brasil. Mas como você viu, existe um porquê. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguição, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar muito caro para o Brasil. Enfim, eu avisei. Se a gente não parasse o Lula ia parar o Brasil. Perfeita a fala de Nicolas. Ou para o Lula, ou o Lula realmente está parando o Brasil. Infelizmente, estamos passando por essa situação agora. Estrategista de comunicação de Donald Trump e atual conselheiro do presidente dos Estados Unidos, o empresário Jason Miller, de 49 anos, é um dos cérebros por trás das sanções planejadas contra o ministro Alexandre de Moraes. Jason Miller tem se reunido com integrantes da Casa Branca para discutir o modelo das punições aplicadas ao ministro do STF. Por ordem de Moraes, Miller foi detido em 2021 no Aeroporto Internacional de Brasília para um interrogatório conduzido pela Polícia Federal. Na ocasião, um então assessor de Trump visitava o Brasil para promover a sua rede social, o Getter, durante a Conferência de Ação Política Conservadora, CPAC, na sigla em inglês, que foi promovida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Aqui no Brasil, Miller se encontrou com um parlamentar e com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Itamaraty. Miller foi ouvido pela PF durante 3 horas no âmbito do inquérito que investiga a incitação de atos antidemocráticos. Ele foi liberado em seguida e retornou aos Estados Unidos. E agora, olhem essa notícia. Carta de senador dos Estados Unidos a Gonê indica mais alvos de Trump. É isso mesmo, vem mais nomes por aí, prestem atenção. Procuradoria-Geral da República recebeu uma carta no qual o senador norte-americano cobra esclarecimentos sobre Alexandre de Moraes. Integrantes da PGR se surpreenderam com o fato de o senador norte-americano Shane David Jett, republicanos, aliado de Donald Trump, acionar o gabinete do PGR Paulo Gonê. Em carta enviada a Gonê, Shane David Jett solicitou, aspas, esclarecimentos sobre medidas adotadas pelo MPF e a PGR para combater ilegalidades noticiadas na imprensa brasileira e internacional, diante da possibilidade de sanções americanas, fecham aspas. O documento foi endereçado ao PGR em fevereiro e voltou a ganhar relevância esta semana, após Trump elevar o tom contra o judiciário brasileiro e anunciar uma ofensiva comercial ao Brasil. Como mostrou a coluna, Gonê e delegados da Polícia Federal também entraram na mira das sanções dos Estados Unidos, sob o argumento de que dariam sustentação às supostas ações ilegais de Moraes, o que é verdade. Inicialmente, a Casa Branca planejava sancionar apenas o magistrado do STF, de modo a analisar quais autoridades continuariam apoiando o ministro. Após o novo movimento de Trump de iniciar um tarifaço, auxiliares do presidente norte-americano dizem não se surpreender caso o escopo das sanções seja ampliado já em primeiro momento. Por isso que eles estão todos desesperados. Já quem diga que tem muita gente pulando do barco, eu duvido que eles vão ficar do lado do ministro. Só o Lula mesmo, né? Porque acha que tá fazendo bonito, mas na verdade tá fazendo ridículo, colocando nós, o povo brasileiro, em uma situação muito mais que delicada. Porque quem acha que esse tarifaço não vai mudar a vida de vocês, vai, gente. A verdade é uma só. Vai tocar em bolso de todos nós, o povo brasileiro. A verdade é que vai ser na gasolina, no pão, no alimento, no mercado,
na diarista que vai perder seu emprego, no Uber que não vai conseguir fazer tantas viagens, na escola que vai aumentar do seu filho, no plano de saúde, nos remédios, em tudo vai aumentar. E quem vai sentir tudo é o povo brasileiro. Mas a solução tá aí, né? Resolver. Só que Lula não quer. Ele continua insistindo nisso, porque ele, na verdade, não está nem aí para o povo brasileiro. Ele só quer poder por poder. E vamos continuar aqui. Ao denunciar Bolsonaro no chamado inquérito do golpe, Gonê apontou crimes de golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. O servidor do Ministério Público Federal, próximos a Gonê, argumentam que o procurador-geral tem baseado suas manifestações em critérios técnicos, sem que haja politização de forma de atuar. Eles citam, entre outros fatores, recusa do PGR em apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, medida que havia sido solicitada pelo líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias. Coisa que não cola, né, gente? E agora, olhem isso. Girão e Malta apresentam pedido de impeachment contra Gilmar Mendes. É isso mesmo. Insegurança jurídica domina cenário brasileiro, afirmam senadores na ação. Os senadores Eduardo Girão, do Novo, e Magno Malta, do PL, protocolaram um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Gilmar Mendes, nesta quarta-feira, dia 9. Eles o acusam, magistrado, de conflito de interesses, ativismo judicial e envolvimento em eventos de cunho político partidário. Girão argumenta que o Brasil enfrenta um cenário de caos institucional marcado por insegurança jurídica. Ele descreve uma situação de inversão de valores na qual o ministro do STF assume um papel de poder moderador. Entre os principais fundamentos do pedido, Girão menciona a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7.580, proposta pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, relacionada à recondução de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. Pessoal, aqui ó, fazendo aqui mais um pedido de impeachment, nesse caso, especificamente sobre conflito de interesse, ativismo judicial do ministro Gilmar Mendes. E já é o sexto pedido de impeachment nosso, quinto pedido de impeachment nosso, tem mais chegando por aí, mas não vamos deixar de cumprir nosso papel não, tá? Estamos acompanhando com muita responsabilidade, com técnica, né, dentro da Constituição, porque esse é o nosso papel. Né? Então, água mole e pedra dura, tanto bate, até que for. Então, sabemos que um dia vai chegar a hora de o Brasil voltar a ter democracia. Né? Não a relativa, que o Lula diz, a plena. Então, para isso, precisamos reequilibrar os poderes da República. Isso é feito, no meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente, no dia que o Senado tiver a coragem de abrir um pedido de impeachment para investigar. Tem 60 na gaveta, né? E vão chegar mais. Mas eu tenho certeza que as futuras gerações vão ver o Brasil de volta. De verdade. Grande abraço, tudo de bom. É o que esperamos, né, gente? Ver o Brasil de volta novamente. Temos que lembrar que as nossas gerações futuras, filhos, netos, precisam sim viver num país livre, onde a liberdade de expressão não precisa ser cerceada dia após dia, somente na canetada de um ministro. E agora, olhem essa notícia. Segundo Lula, Trump seria preso se fizesse no Brasil o que fez nos Estados Unidos. Pode uma coisa dessa? O presidente Lula da Silva disse nesta quinta-feira que o presidente norte-americano Donald Trump poderia ser processado e preso se fizesse no Brasil o que fez nos Estados Unidos. Ele fazia um paralelo entre a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro quando perdeu as eleições em 2022 e a de Trump em 2020, que resultou na invasão do Capitólio, quando 5 pessoas morreram. As declarações ocorreram no Jornal Nacional da TV Globo. Aspas, o que o presidente Trump tem que saber é que aqui no Brasil, se ele tivesse feito o que fez nos Estados Unidos com as eleições, ele também estaria sendo processado. Estaria sendo julgado e, se fosse culpado, seria preso. E é assim que funciona a lei para todo mundo. E nós precisamos aprender a respeitar, fecham aspas, disse Lula. Ninguém vai parar o Lula, né? Então ele já está parando o Brasil. É o que disse Nicolas Ferreira. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do que disse Nicolas Ferreira.
do que vocês acharam do que está acontecendo no Brasil. Precisamos sim, gente, ficar atentos, porque isso vai prejudicar todos nós, o povo brasileiro. E a solução está na mão do governo. E por mais que eles tentem dizer que é Bolsonaro, a verdade vem à tona, né? E por mais que eles tentem dizer que Bolsonaro é culpado, a gente sabe que só tem 2 culpados nessa história. Os abusos do STF com o ministro Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, até nosso próximo editorial.